Eu sou a Larissa, sou geógrafa e gestora ambiental e há 4 anos eu atuo como produtora independente de arte urbana. A minha experiência, minhas ideias, meus projetos passam muito pela minha formação em geografia, que foi um momento que abriu muito a minha cabeça para diversos assuntos, inclusive entender as cidades, a dinâmica das cidades, a cultura de rua. Nos últimos anos eu tive contato com diversos artistas nacionais e internacionais. Eu pude conhecer alguns eventos fora da minha cidade, do meu estado, participei de alguns outros projetos. E nesse caminho, nesse percurso, eu percebi um universo gigantesco e muito rico no modo de fazer a arte urbana. Mas eu também percebi e entendi que existem diversas peculiaridades e especificidades que estão relacionadas com a sua região. E aí, para entender e refletir um pouco mais sobre essas questões, eu converso agora com alguns artistas nacionais, a fim de compreender como a dinâmica sociocultural e econômica influenciam no modo de fazer acontecer, de promover essas manifestações urbanas, de vender a arte urbana. Meu nome é Diogo Rustoff, eu sou goianiense, sou artista visual, tenho aproximadamente 14 anos de carreira, 14, 15 anos. E nesse período eu tenho uns 10 anos assim, que eu atuo profissionalmente. Olá, meu nome é Regina Elias, sou mais conhecida como Soberana Ziza. Sou aqui da Zona Norte de São Paulo, de um território chamado Jardim Perialto. Tenho 31 anos, sou artista visual e artista educadora de um programa chamado PIA. Olá, eu sou Romildo Rocha, sou de São Luís do Maranhão, nasci aqui e sou artista visual, sou designer por formação e hoje trabalho com arte, Trabalho fazendo muralismo, ilustração digital e aí adiante, Levando à frente aí esse rolê da arte. Mas assim, trabalho também com aspectos da cultura popular, da cultura nordestina, da fonte de onde eu bebo, do cotidiano, das coisas que eu vejo na rua, das histórias que eu ouvi, ou então das histórias dos meus pais, que é muito vieram do interior, é muito forte, e a partir daí eu consigo desenvolver meu trabalho. Sobre as condições daqui de Goiânia, sobre como se dá o cenário aqui, Goiânia tem uma produção relativamente grande de arte urbana, comparado com algumas capitais, assim, algumas outras capitais, Tem muita artista que trabalha sozinho, mas também tem alguns grupos, um grupo mais ligado ao grafite. Mas também existe um outro grupo que é mais ligado ao muralismo, que também é mais ligado à produção em ateliê, e esses artistas que trabalham sozinhos, assim. Eu sou um desse caso, eu não participo de nenhum grupo, eu trabalho bastante em ateliê e tal, com minha produção de pintura. Na rua tem uma produção mais voltada para o stencil e também para lambe-lambe, que é o que eu venho explorando muito ultimamente. O incentivo aqui
A população até que gosta, assim, a população geral ela apoia, acha interessante a arte urbana, mas ao mesmo tempo não existe nenhuma espécie de incentivo de financiamento, assim. A gente salva alguma outra iniciativa individual, mas não tem nada do poder público ou privado que incremente essa produção. Sempre quando tem algum financiamento de meio público, assim, ele se dá através de lei de incentivo, mas aí não é nenhuma lei específica para a arte urbana. É a lei de incentivo à cultura, o fundo de apoio à cultura também, e aí entra como qualquer outro produtor cultural faz. Escreve seu projeto e tal, aquela coisa toda. Cada um de nós tem a sua importância enquanto produtor cultural, artista do seu território. E foi isso também que eu aprendi em 2006 com uma movimentação muito forte vinda das pontas da cidade, que ia aos centros buscar bastante informações ligadas a editais públicos. E naquela época o que mais pulsava e a gente era contemplado era o programa Vai. Atualmente existem outros editais, como o próprio PROAC e o Fomento das Periferias. O Fomento da Periferia, em especial, teve uma grande movimentação, uma grande rede para que esse incentivo acontecesse. Um movimento vindo das periferias, das pontas da cidade, de coletivos, grupos e proponentes que em rede conseguiram esse incentivo. Antes, lá em 2006, a gente ia ao centro buscar informação. Atualmente, é o centro que vem buscar informação aqui na periferia. A periferia ela é o grande polo agora, tendo em vista até os editais, os proponentes contemplados. Agora a periferia é o centro dessa grande movimentação cultural e ligada também ao empreendedorismo. Atualmente, junto com o meu estúdio, eu desenvolvo alguns projetos ligados à criação de alguns produtos e também alguns projetos culturais. Artistas mesmo, né? Que tudo a gente faz muito na unha, a galera é muito boa, a galera gosta muito, se empenha, sai na raça para fazer as coisas na rua, mas a gente não tem apoio, não tem incentivo. Incentivo de quê? Eu fico me perguntando. Uma lata de spray aqui, uma lata que nos grandes centros custa 16, 18 reais, aqui é 38 reais, né? Aí fica complicado, tem uma loja que vende uma marca X, que essa marca é aquela famosa marca que entope 5, 6 caps. Cara, eu fico muito chateado com isso daí, porque eu moro na periferia aqui de São Luís, né? Eu moro num bairro chamado Vila Embratel, e aqui eu tenho um projeto chamado Cores da Vila. Eu, junto com a comunidade, a Amanda e a Leila, que são os 3 coordenadores, eu, a Amanda e a Leila, né? E é muito forte assim dentro da comunidade. Só que a gente percebe que esse projeto ele trabalha muito assim, a autoestima do bairro, muito a autoestima das crianças, né? Ele cria uma sensação de pertencimento, uma coisa legal, mas a gente faz tudo no braço. O que a gente está fazendo agora tentando buscar esse financiamento, né, privado, para que a gente consiga desenvolver nossas coisas. A gente entende também que é um ato político da nossa parte estar fazendo isso, mas não é político partidário, a gente não tem envolvimento com políticos assim. E eu acho que essa galera aí, pô, que está no poder, eles poderiam abrir o olhar deles. Isso aí, eu acho que eu estou chovendo no molhado, né, que fala... Assim, todo mundo já sabe isso daí, essa mesma ladainha de sempre. Mas os caras não fazem, pô. Os caras não fazem. A gente entra em quebrada aqui, em rua, que é tomada por maluco, por tráfico, aquela coisa toda. A gente entra com arte, pô. Os caras abrem as portas mesmo, tu tá entendendo? Então, assim, a arte, ela entra em lugares onde o Estado não entra de primeira, né? É impressionante, cara. E as crianças, as mães,
a comunidade em geral abraça muito essa ideia. Eu acho muito irresponsável, assim, muito burro, essa acho que é a palavra mesmo, do Estado não perceber isso ou não querer perceber. Entretanto, eu tenho uma série de pequenos trabalhos importantes e que foram bem feitos e que me abriram, cada um abriu uma porta, assim. Então, ao longo dessa carreira, eu tenho uma coleção de portas abertas, uma coleção de bons trabalhos, assim, de coisas que foram relevantes para a minha carreira. Enfim, essa questão de fazer mural, fazer outra coisa, é algo que está no meu radar, eu tenho pensado em fazer. Talvez isso venha a ser venha abrir um caminho maior, algo assim. Mas até hoje isso não rolou, assim. Bom, em 2012 eu tive uma outra oportunidade de sair do Brasil, de ir para Washington e de me estruturar lá, observando essas mulheres, essas artistas negras. Digo que voltei com mais bagagem do que levei, muito mais nessa parte intelectual e muito mais empoderada. Bom, um outro projeto que foi muito importante para a minha trajetória, que foi participar do programa UOL. Foi um momento de observar o fazer artístico de outras artistas, trocar, entender o mercado das artes, poder expandir o nosso próprio trabalho e de finalizar com um grande mural coletivo em Itapevi. Foi um projeto bem importante para mim enquanto artista, de entender e de observar todas as realidades dessas artistas em nível Brasil. A questão principal nesse processo era sobre as artistas negras. Quantas são inseridas em galerias? Quem são? Aonde estão? A gente sabe que esse reduto da galeria do mercado de arte é muito seleto e durante esse processo aí das oficinas a gente fez vários debates sobre a inserção da mulher negra nas artes. Eu acho que o mercado em si, ele, quando nos coloca como uma artista no seu protagonismo, muitas das vezes derivadas de muita luta, às vezes redes de apoio que criam esses debates e através desses debates que se derivam essas oportunidades. Mas vejo essa mudança muito olhando para o próprio afrofuturismo, né? Nesse protagonismo negro, quando a gente estiver inseridas e sendo protagonistas das nossas galerias, sendo protagonistas como proponente, como curadora, aí assim a gente vai ter esse olhar delicado e vai poder também transformar esse cenário. Eu sinto que essa transformação já está acontecendo, está sim acontecendo um levante, um discurso, uma incomodação sobre esse assunto. Eu sinto que logo mais, de uma forma natural, a gente vai estar também sendo parte desse reduto. Como eu sou designer, né, por formação, aqui na Federal do Maranhão, que fica aqui do lado da universidade, do lado do meu bairro, né? Isso fez com que eu conseguisse abrir bem mais o leque, assim, né, a cabeça para as possibilidades, né? Então eu acho que se eu tiver, se for algum projeto, né, seria a própria universidade, assim. Acho que não é um projeto paredes, empenas, muros, coisas não, mas acho que a ideia da universidade é entrar na minha cabeça, assim, e mostrar o que é possível com o design
em relação à arte também, né, onde eu aplicar o design dentro da arte. Acho que isso foi importante, assim, fez com que eu desse um passo muito grande assim no meu trabalho, né? E obviamente entender e abrir a visão também para o que estava ao meu redor. Eu diria mudanças. Durante esse período sofreu várias mudanças, até observando o próprio movimento hip hop, né, e esse elemento que é o grafite, como ele sofreu muitas alterações e às vezes foi até excluído. Observando a cidade, como grandes empresas produtoras estão acessando outros editais como ICMS e a própria Lei Rouanet. É importante que a gente tenha esse olhar delicado de como essas empresas estão desdobrando os seus fazeres com esses editais, que a gente também é um pouco responsável e fazemos parte. Esse incentivo também é nosso. Eu não gosto muito também de apontar o dedo e falar o que os artistas urbanos deveriam fazer e tal. Cada um sabe onde o calo aperta, assim. Mas para mim o mercado agir dessa maneira e os artistas se deixarem agir dessa maneira é o que pega, assim. As artistas não imporem sua técnica, sua poética, sua filosofia de trampo, sua estética, e simplesmente aceitar a imposição do cliente, assim, sem conseguir sem também dizer não e falar, olha, meu trabalho não é dessa maneira e é dessa. Talvez isso ao longo do tempo vai criando algum tipo de atrito, assim, e vai criando alguns problemas, inclusive para os próprios artistas que trampam desse jeito, porque isso meio que vicia o mercado no sentido de que o mercado não vê uma diferença muito grande entre um artista visual e um letreiro, assim, e com isso começa a nivelar todo mundo no mesmo preço. Que na real é o que já ocorre, né? Assim, não sei, pelo menos aqui em Goiânia, 1 metro quadrado médio de um mural é bem barato, assim. Então, realmente, tipo, talvez essa seja a minha maior crítica, assim, dessa falta de imposição sobre o que é o trabalho, assim, sobre de como ele pode ser feito, de como ele deveria ser feito, né? Cara, tenho, assim, a arte urbana no Brasil, ela é concentrada no sul e o sudeste, né? Aqui a gente tem artistas fenomenais, artistas que eu tive agora recentemente lá em São Paulo. Porra, por favor, cara, se fosse um jogo, eu trocaria algumas peças ali por a galera daqui, cara, é isso, saca? Eu acho que não tem outra palavra, não tem, porque eixo, sul e sudeste, arte, não, cara. Tem que inserir, tem que pegar os caras bons daqui, que tem muita gente boa, tem muita mulher boa, tem muito cara bom, joga lá também, ou então traz os trampos, inclui o pessoal daqui, porque lá tem muita grana, entendeu? Eu vejo que lá em São Paulo tem muito dinheiro, cara, as pessoas pagam por ilustrações, por projetos, por murais, isso aqui, babá, aquela coisa toda, e eu vejo que aqui em São Luís, no Maranhão, eu vejo que aqui no Maranhão, eu vejo que aqui no Nordeste tem uma galera que tem uma carga muito grande de visual, você tá entendendo? A gente está falando de arte urbana, a gente está falando de visual, tem uma galera que tem uma carga muito boa, mas não é explorada, né? É deixado de lado porque é distante, ou porque, enfim, por vários fatores, né? E aí eu fico olhando às vezes as mesmas coisas lá, eu vejo olhando as mesmas referências, mesmos estudos,
que eu considero que seja bom, que eu considero que seja ok, mas, compadre, se é para deixar um negócio mesmo no nível lá em cima, bora incluir os caras lá do norte, bora pegar a galera de Macapá, pegar a galera de Teresina, vamos pegar, misturar tudo, vamos embora fazer o negócio, fazer o pânico geral mesmo, então bora incluir todo mundo. Eu acho que é isso, cara. E aí, a minha crítica é essa, velho, é ficar sempre naquele bolinho. Também, cara, se posicionar como artista é difícil demais, pô. Aqui em São Luís, é uma cidade pequena ainda, né, uma capital, que tem 1 milhão e poucos habitantes aí, mas as pessoas não pagam, assim, por um trabalho e ficam em paz, talvez, com isso, né? Tem muita gente que paga, mas, assim, talvez vejam o trabalho do artista como segundo, terceiro plano, né? Eu vou citar um exemplo aqui, eu sou designer de formação e fazia muita identidade visual lá dentro do escritório. Tinha um escritório de design, a gente fazia muita identidade visual. E às vezes a gente cobrava um preço para a marca do cara, falava, ó, a gente desenvolve tua marca por um preço X. Aí o cara olhava aquilo ali e falava, velho, eu vou pagar esse valor numa marca, pô, um desenho que outra pessoa pode fazer, sendo que com esse valor eu posso comprar o meu freezer, eu posso comprar o meu fogão, né, industrial e tudo. E aí, às vezes, o cara não entendia, cara, não entendia a força daquilo, não entendia o poder que aquilo tinha dentro do negócio dele. Pô, você com uma identidade visual, você com um cartão de visita, você com um timbrado, você com assinatura de e-mail, cara, você é um cara que sai na frente, você é diferente, tu tá entendendo? E às vezes os caras não dão valor à coisa como eu acredito que tenha que se dar, né? Muita gente é assim, né? Eu não tô dizendo que é todo mundo, obviamente, cara, que aqui em São Luís eu tenho uma paz, assim, em muita gente aceitar o meu trabalho, né? Muita gente gostar do que eu faço. E aí eu consigo desenrolar muito dos meus trampos, assim, né? Foi bem diferente, assim, e meio que para melhor. Eu fiz muita venda para pessoas que eu nunca tinha visto, para pessoas que compraram meu trabalho pela primeira vez. E assim, vendi alguns originais, algumas telas de tamanhos maiores e tal. E muita gravura, assim. E, enfim, durante os primeiros meses de isolamento aqui, teve esse movimento que eu achei bem interessante. Agora, o movimento, pelo menos para mim, voltou ao normal. Essas pessoas compraram uma vez e, enfim. A principal movimentação que eu fiz foi através de vendas de ilustrações, às vezes leilões, e parte desse valor arrecadado eu doava para um grupo de artivistas aqui do meu território que estava fazendo essa movimentação de cestas básicas para as pessoas daqui. Também comecei a ilustrar muito mais telas. Vendi algumas telas nesse período e consegui desenvolver alguns projetos que estavam guardados, principalmente esses murais, que no total são 3 murais. O primeiro mural, o Baobá, o segundo mural, que foi Ancestralidades, e o último mural, que logo mais vai acontecer. Eu e várias outras pessoas conseguiram desdobrar e observar o seu processo artístico. Eu consegui voltar e observar histórias não contadas e consegui voltar às minhas ancestralidades. Que essa volta consiga e seja potência para cada um de nós escrevermos as nossas histórias, as nossas novas histórias.
Nessa época da pandemia, a gente não teve São João, né? E foi no meio da pandemia, assim. Isso me preocupou muito, porque aqui a galera vive muito, isso é muito pulsante, né? Essa ideia da cultura popular aqui. E aí o que eu fiz na pandemia foi vender alguns adesivos. Eu desenvolvi 5 ilustrações e cada ilustração era uma dança diferente do São João aqui, né? Do Maranhão. E aí eu coloquei isso dentro de um packzinho. E vendi aqui dentro da cidade. Cara, foi muito legal. A galera comprou e incentivou muito o trabalho, assim, vendi tudo, enfim. Assim, na época da pandemia, a galera também sentia estar ajudando o artista, né? E de alguma forma eu consegui manter vivo, assim, na cabeça das pessoas a ideia de São João. Não só eu, mas teve vários artistas aqui na cidade que fizeram isso também, cara, e foi bem legal, fez a máquina girar de uma forma bem interessante. Os meus projetos, eles saem através do meu estúdio, mas tenho muitos parceiros que viabilizam desde a escrita até essa parte jurídica dos meus projetos, pois ele não acontece aqui no meu estúdio. O meu estúdio é muito mais ligado à produção artística, né? E estar em rede também com os artistas do meu território é muito importante, em especial as artistas que tenho prezado muito mais para ser as minhas assistentes nas produções desses murais aí que eu venho realizando. Basicamente, ficar conversando com a galera no Instagram, assim, conversando no sentido de conversando sobre o próprio trabalho nas publicações. Às vezes eu posto alguma coisa sobre o meu próprio processo criativo e tal, ou sobre o meu próprio processo de produção, assim, de como, sei lá, ontem mesmo eu fiz uma publicação do tipo como eu deixei de fazer telas com stencil para fazer tudo no pincel e tal. Enfim, são apenas conversando, assim. E é basicamente isso, é só tipo rede social. Eu não tenho, acho que me falta uma estratégia, assim. Mas é algo que também até um certo ponto funciona. Assim, claro que precisa ser aperfeiçoado, mas também é algo que dá, que enfim, que tem um custo de operação baixo, assim, que é interessante de fazer. Eu sou totalmente independente, assim, eu não tenho... Eu acho que talvez hoje eu tenha um único parceiro, que é a Edições Motim em Brasília, que faz algumas edições em serigrafia dos meus trabalhos, né? Não tem nenhuma galeria, nenhuma loja, nenhum produtor, nem nada, assim, no qual eu trabalharia, assim, ou trabalho e tal. É sempre tudo de maneira muito independente. Às vezes até demais pra mim, né? Que é tipo de ter que fazer extremamente tudo. Por um lado é bom, porque eu gosto de ter um certo controle, eu gosto de poder ter uma liberdade em vender uma peça, às vezes para um cara, para um parceiro, para um colega que tá ali junto, que tá num corre, mas também não tem uma... Enfim, às vezes não tem grana para comprar uma tela cara, mas a gente consegue desenrolar um print mais barato para ele e tal, ou eu poder criar um produto mais acessível para atender uma demanda de uma outra galera e tal. O que, tipo, pelo menos a minha experiência com a galeria, isso inviabilizava, porque os custos já aumentavam muito, porque já tinha que
já tinha a própria comissão da galeria, e aí também já tinha um próprio foco de público da galeria, então tipo, isso de uma certa maneira acabava inviabilizando. Mas hoje eu gosto de trampar assim, eu gosto de trampar de poder viabilizar meu trampo, não necessariamente só para elite, ou só para gente que tem dinheiro para pagar, assim. Eu vejo uma galera que tem uns agentes aí, eu já tentei articular, já chegaram alguns assim para mim, né? Mas eu acho que a ideia é essa, assim, cara, não é nem agente, não, tem que ser parceiro mesmo, né? Uma pessoa dessas para estar junto contigo, para estar junto com um artista. E parceiro é aquilo, parceiro é o cara que está do teu lado, tá entendendo? É aquele cara que vai entender o teu negócio, vai entender que tu é um artista, vai entender que tu precisa e que a gente tem que se ajudar. Eu acho que isso que é a parceria. E aí talvez eu tenha achado agentes, não sei. E aí os caras às vezes vêm com a proposta que eu falo, pô, velho, não tá me valorizando também. E realmente o fato é que eu queria estar em São Luís e conseguir pegar trabalhos desse âmbito todo que é o Brasil, né, e do lado de fora também, coisas que viessem da gringa e tudo, e conseguir girar meu trabalho de uma forma global, né. Mas em São Paulo, parece que tem que estar em São Paulo para as coisas acontecerem. O cara me liga e fala assim, ô, velho, tá em São Paulo? Tô. Cara, então tem um trabalho para ti. Aí quando eu vou ver o trabalho, é um trabalho que eu poderia fazer em São Luís, tá entendendo? Mas parece que o cara me ligou porque eu tava em São Paulo, né? Aí tem que... Acho que o parceiro, o produtor, talvez tenha esse papel aí, né? De estar crivando as coisas e ajustando aí para fazer dar certo. Considerando o processo histórico e ocupação e transformação do território brasileiro, o geógrafo Milton Santos, em 1979, ele propôs uma reformulação, uma nova regionalização para o território brasileiro. E para estabelecer essa regionalização, ele considerou alguns aspectos, que era a quantidade de recursos tecnológicos disponíveis, o volume de atividades econômicas, financeiras, industrial e comercial, e também a integração e a modernização da agropecuária com a indústria. E foi dessa forma que esse geógrafo grande referência, o Milton Santos, ele estabeleceu essa divisão regional, considerando que existem 4 Brasis, né? A região concentrada, a região centro-oeste, a região nordeste e a Amazônia. E a análise de Milton Santos, ela é muito importante para nós também entendermos que como as desigualdades regionais influenciam nesse modo de fazer e de entender e acontecer a arte urbana, até mesmo de poder vender uma arte, de uma manifestação acontecer. Todas esses aspectos também estão relacionados a esse movimento. E que a gente tem que olhar com atenção para essas especificidades, essas peculiaridades de cada região, para que a gente possa, né, produzir eventos, ações, projetos, ideias que fortaleçam esse movimento em nível local, nacional, regional. Que essa integração, que esses projetos, eles tenham essa análise, essa peculiaridade de entender como cada região se comporta diante de todo esse cenário.